Fala galera, tranquilão com vocês? Então pessoal, o papo aqui hoje é trade e a gente vai falar um pouco sobre a MM200, que é a média móvel de 200 períodos, né? Ela é uma matemática aritmética simples, né? Que mede os 200 períodos para trás do tempo gráfico, né? A partir do seu tempo gráfico, né? Então, a média móvel de 200 períodos, vamos dizer assim, ela não é boa para você fazer swing trade, day trade, mas ela serve como se fosse uma bússola, né? Uma indicação, um farol do que pode acontecer no ativo futuramente, né? Então, vamos que a gente vai aprendendo na prática aqui, né? Bom, para vocês acharem a média móvel, eu gosto de utilizar a faixa de média móvel. Mas vocês podem estar colocando aqui, ó, MM200. Ou vocês podem pôr MA200 aqui. E aí vocês vão achar alguns indicadores aqui. O meu indicador mesmo é a faixa de média móvel. Eu gosto desse. Porque esse indicador aqui eu posso poder fazer um day trade com ele, um swing trade a partir do retorno da média móvel, olhando períodos mais curtos, né? Aí no caso, o que acontece? Eu venho aqui, clico nela, vem configurações, e aí vejo que ela vem assim, ó, por padrão, ela vem os 4 períodos aqui, né? E o que importa para mim é só o de 200 períodos, ó. Então eu fecho os outros, ó. E deixo só de 200 períodos aberta. Dou um OK aqui, né? E vejo que aqui, ó, uma coisa boa que vale salientar que eu estou usando o gráfico de candles Heiken Hash. Sacou? Ele tá aqui, ó, Heiken Hash. Por que eu estou usando esse candle? Esse candle aqui, independente se é alta ou se é baixa, ele vai indicar a cor do candle. Por exemplo, se foi baixa aqui, o candle vai ficar vermelho. Se foi alta, o candle vai ficar verde. Diferente do gráfico de candles, que às vezes o gráfico de candle está numa tendência de alta, mas caiu uma baixa, o que ele faz? Ou ele fica verde com um círculo vermelho, ou ele fica vermelho com um círculo verde. Entendeu? E o Heiken Hash não. O Heiken Hash ele vai indicar exatamente o que está acontecendo com o gráfico, com o candle naquele momento. Se é queda ou se é alta. Beleza? Aí ele vai deixar o candle vermelho ou verde. Então, é melhor vocês estarem utilizando esse tipo de candle aqui, o Heiken Hash, beleza? Bom, aí o que acontece? A gente está vendo aqui a média móvel, tá vendo ela aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó. Qual que é o segredo dela? O segredo dela é o seguinte, como ela soma 200 períodos para trás a partir do meu tempo gráfico, que é de 2 horas, ela indica o quê? Ela indica para mim, ó, se vocês forem olhar aqui, eu tô no par BTC USDT. Olha, veja que a Bitcoin agora ela começou a querer romper a média móvel de 200 períodos no tempo gráfico de 2 horas. E se vocês forem dar uma olhada, ó, se eu pegar aqui a reguinha, ó, e pegar a partir do momento que ela rompeu para baixo e agora esse atual momento que ela está querendo romper para cima, o Bitcoin ficou durante 15 dias para baixo da média móvel. Entendeu? Então esse é o segredo, é vocês entenderem que, poxa, o Bitcoin andou por um bom tempo por baixo da média móvel. Então se ele romper a média móvel de 200 períodos, talvez ele fique maiores períodos, né? Por cima da média móvel. Então esse é o segredo dela, ela é meio que uma bússola, ó. Veja aqui, ó, que ele andou por cima aqui, ó, nesse tempo gráfico aqui, ó. Acho que foi em 2 de maio, ó. Olha lá, ó. Ele andou de 2 de maio até 7 de maio, foram 5 dias. 5 dias que o Bitcoin andou por cima da média móvel, nesse tempo gráfico. Ou seja, ela é como se fosse um farol, ela é como se fosse uma bússola, indicando a tendência. Poxa, se ele está andando por cima da média móvel, isso quer dizer que talvez seja mais altas. Se ele está andando por baixo, isso quer dizer que talvez seja mais baixas. Né? Então ela é como se fosse um farol, como se fosse uma bússola. Eu não indico a média móvel de 200 períodos para você fazer day trade ou swing trade, mas é bom a gente observar elas para vocês entenderem e terem essa noção de tempo gráfico, né? De vocês observarem que se eu aumentar o tempo gráfico, é sempre bom vocês aumentarem, ó. Vamos botar aqui no diário, ó. Ó, no diário, veja que
a BTC já está caminhando por cima, ó, tá vendo? Ela já está caminhando. Como eu mudei o tempo gráfico para o diário, a BTC já está caminhando por cima da média móvel de 200 períodos. Olha só que bacana. Então isso para mim indica que talvez, vamos ver, porque a gente tem que observar também o discurso do Fed, o que pode acontecer, mas ela já está, ó, há praticamente 129 dias caminhando por cima da média de 200 períodos, o que não é legal, para você entender que talvez, poxa, ela já está um bom tempo por cima da média de 200 períodos no tempo gráfico diário. Pode ser que seja queda. Então, o que ela indica? Ela indica isso, ela te dá mais ou menos uma noção de você ter um farolzinho do que possa acontecer com o seu ativo. Então é interessante passar a média móvel para vocês e vocês entenderem mais ou menos isso. É bom vocês observarem que ela tem esses tempos gráficos. Olha só, veja aqui que no diário aqui, ó, o Bitcoin caminhou muito tempo por baixo do gráfico, ó. Tá vendo? Se eu pegar desde aqui que ele rompeu para cima até a última vez que ele desceu, ó, foram mais de 377 dias. Ou seja, o Bitcoin já está há muito tempo por baixo do gráfico aqui. Ou seja, para mim, talvez pode ser que ele explore mais altas aqui, né? É uma reversão de tendência. Mas eu gosto de olhar a média móvel em 2 horas. Porque para mim, em 2 horas é melhor, porque aí o tempo gráfico é um pouco menor, né? São 200 períodos de 2 horas para trás aí, então é melhor porque aí você pode entender por onde ela caminhou. Veja que em 2 horas ela está querendo romper para cima da média móvel de 200 períodos. Beleza? Essa é a dica. Ela é como se fosse um farol, uma bússola, né? E é bom vocês entenderem sobre a média móvel justamente por causa disso, para vocês terem uma noção do que está acontecendo com o seu ativo, né? Em que momento ele está no desenrolar histórico dele, né? Se ele está caminhando por cima da média móvel ou se ele está caminhando por baixo da média móvel. Beleza? Essa é a dica. Não deixe de se inscrever no meu canal, de deixar o like, ativar o sininho de notificação para que o YouTube mostre meus vídeos para vocês aí. E vejam aí que, poxa, eu tô passando passo a passo, né, de como vocês podem observar os gráficos aqui no TradingView, justamente para que vocês compreendam um pouco sobre como fazer um day trade, um swing trade, né? Que isso é essencial para a gente poder fazer um dinheiro aqui em qualquer ativo, né? Isso não serve só para o Bitcoin, serve para a Bolsa de Valores e tudo mais. Então, essa é a ideia, fazer com que vocês aprendam e vocês saiam daqui craque, afiadíssimos, para que vocês compreendam que ter uma boa análise gráfica é o que pode ser a virada de chave aí para a gente poder fazer uma renda extra aí todo mês na nossa vida. Beleza, galera? Então fica a dica aí, tamo junto, né? Não deixe de observar a média móvel de 200 períodos, ela é importante. Muita gente fala que não, mas ela é importante porque ela indica o que o gráfico fez. Ó. Você pode observar o histórico da média móvel de 200 períodos. Ó, quanto tempo ela caminhou por cima, quanto tempo ela caminhou por baixo, para vocês terem mais ou menos uma noção. Ela é como se fosse uma bússola. Aqui no de 2 horas, vejo que ela está tentando romper para cima, né? Que isso é interessante, pode indicar que o Bitcoin pode buscar mais altas aí pela frente. Beleza? E é isso aí, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abração, fiquem com Deus e valeu!